Pessoal, tudo bom? Aqui é Mércia Souza. Nós vamos começar uma live um pouquinho atrasada. Estava aqui na tentativa da conexão. Estamos aqui hoje com um assunto super legal, muito bom. O Fábio vai estar falando hoje conosco. Você consegue pedir para adicionar, Fábio, para participar? Fazer uma solicitação aí? Eu vi que você entrou. Deixa eu ver se eu consigo pôr o Fábio. Aceitei a solicitação aqui do Fábio. Nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante hoje para quem precisa comprar um imóvel ou quer comprar um imóvel de férias. Fábio, e aí, tudo bem? Tudo bem, Mércia? Como é que vai? Tudo tranquilo aí? Bom, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Eu estava lá procurando conectar, procurando esse excesso de luz aqui. Não sei, deixa eu ver se está com muita luz aqui que eu apago. Melhorou um pouco. Se tiver, tá me vendo bem aqui? A imagem tá legal? Tá legal sim. Se você subir ou inclinar um pouquinho, fica melhor para não cortar sua cabeça aí. Eu vou tirar os comentários por enquanto, tá? Certo. Só por enquanto. Deixa eu ver aqui. Veja se ficou melhor. Tá melhor. Então hoje nós estamos aqui, pessoal, num bate-papo super importante. Todo mundo sabe quem eu sou. Quem não sabe aí, cliente do Fábio, eu sou Mércia Souza, corretora em Orlando desde 2007, mudei para cá em 98. A minha área de atuação antes da licença de corretor estava um pouco na área de vendas de imóveis, mas eu não era um corretor licenciado. Então poderia dizer que era uma assistente. E são 19 anos aí de real estate. E antes disso, era professora de linguística de uma universidade no Paraná. Imagina, ó, radicalmente mudado. Estou aqui há 26 anos e trabalho muito com vendas na área da Disney. E para o Fábio saber, nos 2 últimos anos isso aumentou muito. Não somente brasileiros que querem investir na área da Disney, mas vindo para morar e a gente dá toda essa assessoria. Nas minhas lives, pessoal, vocês podem voltar na minha página, vocês vão ver como é o passo a passo para comprar um imóvel. Mas o assunto hoje é algo que todos os clientes perguntam, e eu não quero que o Fábio conte os segredos especiais, né, da gestão dele, porque senão ele entrega o ouro pro bandido, né? É claro que a maioria, pelo menos, Fábio, do que você vai falar, que é a gestão do imóvel no Airbnb, a maioria dos meus clientes, eles não querem gerenciar o imóvel, porque é um negócio complexo e requer tempo, requer conhecimento, requer estudo, porque a gente sabe que o Airbnb oferece um monte de estudo também, para a pessoa, o gestor estar ali participando. A gente quer que você fale primeiro, se apresente, é claro, fique à vontade, e fale primeiro o que é que você faz. Aí, vou deixar você fluir normal. Se eu precisar falar, eu dou uma erguidinha na mão, porque você sabe que eu não preciso te cortar, você sabe que vem uma pergunta aí. Antes de terminar, a gente abre lá os comentários para quem tiver pergunta. Mas, pessoal, esse assunto é ouro. É um assunto extremamente importante para quem tem um imóvel aqui já e para quem vai adquirir um imóvel. Para quem deseja saber mais, vai ser cliente do Fábio no futuro, porque o Fábio dá cursos a respeito disso. Isso, para mim, é uma chave que abre muitas portas em relação a nós dois fazermos negócio junto, trazer os nossos clientes para aquele host que está lá no top do Airbnb, que é extremamente importante. Então, vai lá, Fábio, tá com você. Legal. Obrigado, Mércia. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, aí com o teu grupo aí, né? Eu sei que você está com bastante sucesso aí no Orlando, nos Estados Unidos. Hoje eu estou falando aqui de São Paulo. O caminho do Airbnb é muito bom, é um caminho muito positivo, né? Porque eu, durante 25 anos, trabalhei no mercado corporativo, né? Tenho uma formação em comunicação e marketing, fiz graduação, pós-graduação e dou aula na pós-graduação aqui em São Paulo já desde 2010. Mas o Airbnb entrou na minha vida aí em 2016, porque eu tive uma situação no interior de São Paulo, uma cidade chamada Brotas, né? E meu pai tinha uma casa lá e
ele teve uma doença de Parkinson, não largou a casa, né? E aí as pessoas que alugavam em contratos normais estragavam a casa, não pagavam direito. E aí eu soube da história do Airbnb e eu comecei esse trabalho, né, meio que todo mundo achava que eu estava maluco, porque naquela época no Airbnb aqui no Brasil era muito fraco, não tinha nada, né? Estava começando. E aí o caminho se deu que no momento da pandemia eu já estava crescendo bastante porque deu muito certo. Errei muito no começo, né? Como todo mundo sabe aquelas histórias que fala, eu não vou falar mentira, eu não vou falar que eu no começo acertei tudo, que é tudo mentira, errei muito, deu muita coisa errada que eu não sabia mexer e tal. Só que eu fui aprendendo e eu enxerguei nisso um negócio. Né? Eu falei, pô, peraí, agora que eu estou aprendendo, eu estou vendo que tem um caminho. E aí eu passei aqui no Brasil é permitido um modelo de sublocação. Então eu comecei sublocando 2 imóveis para alocar dentro do Airbnb, né? Muito bom. E isso deu muito certo e depois isso foi crescendo. Aí outras pessoas me chamaram para administrar, eu pus outros imóveis meus e o resumo é que até 2022 eu cheguei a 25 imóveis administrando, mas mesmo à distância, então no Brasil inteiro, né? Então hoje em Florianópolis, em Salvador, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, né? Então eu consigo fazer isso à distância, com muita tranquilidade, com equipes locais, e isso deu muito certo. E com o tempo eu conheci o Márcio, que hoje é meu sócio, e a gente criou uma mentoria também de Airbnb para proprietários, porque eu não quis perder qualidade, né? Eu falei, pô, eu não vou ter 300 imóveis, 400 imóveis. Eu posso crescer, mas eu queria também ensinar as pessoas a crescer dentro do Airbnb. E aí a gente criou uma mentoria hoje com mais de 300 alunos, proprietários de imóveis, né? Nós temos alunos em Lisboa, nós temos alunos na Austrália, muito bom. Alunos fora do Brasil também, que tem imóveis espalhados, né? E é um caminho super positivo. E o que eu posso te falar é que eu explico abertamente como que isso funciona. A gente criou um método, eu criei um método de trabalho, então não é sair fazendo de qualquer jeito. E é um método que ele vai um pouco até na contramão do mercado. Né? A gente acha alguns caminhos diferentes. Sim. E esses caminhos que colocaram a gente num caminho de muito sucesso aí, dentro do Airbnb, criando mentorias. E estou muito interessado no mercado americano, né? A gente conversou bastante sobre isso. E é um caminho que eu vou abrindo aos poucos, mas sempre prezando pela qualidade. Né? Que a gente eu tenho um comentário. Pode falar, com muita qualidade. Para o pessoal saber, na nossa, não, eu acho que é a mesma coisa no Brasil, na nossa administração aqui, o imóvel, o cliente normalmente não está aqui presente, eu acho que também em qualquer lugar do Brasil, nas áreas de investimento, o cliente não está morando na cidade, né? No caso aqui, sendo um outro país, o pessoal fica muito assustado, mas a maioria das administradoras, se ela é 100% propriedade de um americano, ele vai ter dentro da parte administrativa alguém que fala português e espanhol. Isso e até alguém que fala chinês, a propósito. Então, nós temos aqui para diversificar, para ampliar a mentalidade do cliente, as administradoras que eu indico, e que eu indico para alguém, por exemplo, como você, que trabalha na parte do booking, da parte dos reviews, que isso é extremamente importante, essa aliança, esse business junto, porque o administrador local, ele é o cara que trata o imóvel como um hotel, ele vai trocar lâmpada, ele vai lavar, ele vai limpar, ele vai trocar roupa de cama, ele vai lavar roupa de cama, banho, mas ele tem, por autonomia nos contratos, adicionando e trabalhar com propaganda para adicionar bookings, e ele tem a conta dele no Airbnb. Então funciona assim. Por que essa parceria, para quem está ouvindo? Porque o trabalho do Fábio é uma via lateral com maior velocidade para que o seu imóvel possa ter mais reservas e gerar mais profit, né? Gerar mais dinheiro aí nos bookings. Quando a gente trata disso, quando a gente trata com um profissional como o Fábio, a gente não está tratando do seu imóvel em níveis elementares e primários, porque aí você pega um expert, né, no business e vai fazer por você. Na minha opinião, nos meus imóveis, eu prefiro que alguém administre esses bookings. Porque eu sei, estando presente, que o telefone pode tocar, ou que você pega um booking, ou que várias horas do dia, menos problema, é claro, de quem está aqui pessoalmente administrando, mas a gente sabe que a tua vida é 24 horas ligadinha na tomada, alguém tem que estar lá, né?
Fazendo, por quê? Porque o Airbnb vai para você. Essa é a minha pergunta. Eu estou numa propriedade que você administra. Eu fiz o booking através de você. Minha pergunta. Faltou luz no imóvel. Eu vou para quem? Só para mim. Então, o hóspede só fala comigo. Então, é esse ponto que eu quero que você possa discorrer bastante. Esse cara aqui, esse homem aqui que vocês estão vendo, e o negócio dele é extremamente importante para que teu imóvel tenha reviews altos, você possa ser bem atendido, você possa ter o profit que você espera, que seria o retorno do seu investimento. Pode falar, Fábio. Legal. Os pontos que você citou são muito bons, porque a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei no Airbnb, e eu ensino muito isso aos proprietários que entram na minha mentoria, é que você não começa buscando um anúncio perfeito, você não começa arrumando a casa, você começa com uma equipe de alta qualidade. Certo. Porque se você não tem pessoas locais com altíssima qualidade e que ganham dinheiro com você, construindo um ciclo positivo de pessoas que estão com você de verdade, você não vai a lugar nenhum. Você pode ter o melhor anúncio do mundo, as melhores fotos, não vai fazer, né? Então, você precisa ter essa equipe. Eu só começo um trabalho tendo as pessoas do meu lado, né, locais. E o que você também citou dessa parte da minha relação com o hóspede, por que ela é minha, né? Porque eu, apesar de eu ter equipes locais de muita qualidade, né, o ponto é que a nota é fundamental. E só eu sei, o meu histórico de ter hospedado 4.000 hóspedes, com 25 anúncios, etc., eu sei o que importa para o hóspede, para ele me dar a avaliação 5 estrelas, a nota. Então eu não posso deixar isso terceirizado de jeito nenhum. Então eu tenho que cuidar disso. Isso está na minha mão. A gente tem um manual, quando a pessoa faz a reserva, a gente entrega um manual do hóspede com mais de 40 slides em PDF, que não tem regra nenhuma, né? Em todos os imóveis. Não tem regra, só tem coisas boas. Olha, você vai para essa cidade, os caminhos são esses, a padaria, o mercado, para você pedir comida, só coisas legais, né? Então a gente já quebra barreiras no início, para a pessoa perceber que nós estamos ajudando. As regras a gente manda quando ela vai chegar na casa, né? Mas inicialmente a gente cria uma comunicação muito fácil, legal. Isso ajuda demais. Sim, legal. E as pessoas locais também nos ajudam, né? Agora, só um ponto que eu ia citar, que você falou da gestão profissional, tem muita gente que começa no Airbnb achando que, bom, eu sei fazer anúncio, né? Então, igual eu comecei, né? Eu sei fazer anúncio. Então eu pego aqui, tiro fotos incríveis, faço uma descrição muito bonita, mando meu filho, meu amigo bater fotos lindas e coloco no anúncio. Sabe a conclusão que ele chega? É que ele não consegue lucratividade. Claro. Ele aluga de vez em quando com baixa lucratividade, porque o Airbnb não permite anúncio, ele não permite publicidade. Então você tem que saber do algoritmo, a gente usa pelo menos 15 indicadores, né? E taxa de impressão de primeira página, taxa de conversão ao anúncio, etc., para colocar entre os 18. Se alguém coloca lá, por exemplo, Orlando, de 2 a 4 de fevereiro, no Airbnb, ou Orlando, de 19 a 22 de fevereiro, para 4 hóspedes, o teu anúncio precisa estar entre os 18. Porque se ele não está nos 18 da primeira página, a tua chance de alugar é mínima, né? Você pode ter a melhor casa do mundo, não vai alugar. Não vai alugar. Mas agora, para estar ali, como não pode pagar anúncio, você precisa entender, né, essa gestão profissional que está por trás, que foi exatamente o método que eu criei para colocar o anúncio para cima, né? Então ele passa por tudo isso, ser superhost, ter autoridade, ter avaliação, ter bons comentários e mais todos esses indicadores que a gente acompanha, porque aí a gente não tem dúvida que fazendo isso vai dar certo. Uma pergunta. O administrador que cuida do imóvel aqui, a gente chama o gerenciador, ele gerencia o imóvel, ele cobra uma porcentagem dos bookings, né? Você faz o mesmo? A mesma coisa. A gente aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho um imóvel em Copacabana, no Rio, né? Um anúncio que eu não fui lá na implantação do imóvel e tal. Então eu pago para essa pessoa, que é um casal muito competente no Rio lá, Roberto e o Alex, que me ajudam nesses anúncios. Então eu pago para eles, além de uma taxa de limpeza, um percentual do valor que eu ganho na comissão do Airbnb por cada reserva, né? Então eles ganham, além de um valor da limpeza, eles ganham também um percentual. Então as pessoas se comprometem. Para você ter uma ideia, as pessoas locais se comprometem comigo a tal ponto que elas chegam a me dizer, Fábio, precisa comprar pilha do controle remoto, precisa comprar pilha do ar. Eles olham os detalhes, tem um checklist, claro, mas eles se preocupam como se fosse uma coisa deles, né? Essa é a melhor coisa, essa é uma ótima ideia.
tremendo isso aí. Eu quero agradecer a Maria Cecília, que foi ela que colocou a gente em contato, né? É Então, verdade. a nossa cliente em comum. Daqui a pouco eu vou abrir, com certeza ela vai estar aí. Agradecer de coração, porque é assim, um achado, né? Pois No começo, quando ela falou, assim, imediatamente, porque eu tenho 2 empresas aqui, que eu tenho ótima parceria, dá um bloqueio na mente assim, né? Por que eu vou colocar um gestor? Mas, como eu te expliquei, a gente tem alguém que estava fazendo isso, faz isso, mas é interessante que o que você faz é o teu trabalho principal. Você leva isso como o teu trabalho principal, Sim. faz essa parceria e beneficia a pessoa quando ela participa disso com você. Não tem como não dar certo, né? Conhecendo todos os steps que você precisa para pôr o imóvel. Agora, numa pergunta, você dá um atendimento para o cliente quando ele compra o imóvel? Ou imediatamente eu posso pegar os meus clientes que estão no planejamento de comprar um imóvel e colocar eles em contato com você para terem esse andamento junto com você? Não, pode colocar sim, porque a gente, assim como a Maria Cecília, né, quando ela conversou comigo, a gente começou com um imóvel, até agradeço muito ela também por ter colocado a gente em contato aí. Ela entrou na mentoria porque ela comprou um imóvel em Florianópolis e ela não tinha nem escritura ainda, ela não tinha nem documentação, ela estava no zero absoluto, não sabia nada, né? Então, e aí eu fiz um evento presencial num hotel em Florianópolis e ela foi lá e comprou a mentoria sem ter nem o imóvel ainda, né? E aí depois ela comprou o imóvel de fato, assinou a matrícula e a gente fez todo o caminho com ela para que ela desse alugar do jeito certo, né? E ela ficou tão feliz, ela tem até aqui no meu Instagram um depoimento dela e no YouTube também, porque ela conseguiu um resultado incrível, assim, ela tem agenda até o carnaval, né? Ela começou em novembro, então não tem data livre, né? E ela está muito feliz e tal. Então a gente tem pessoas que entram, que já estão há algum tempo e não conseguem virar, não conseguem fazer o resultado acontecer, e tem pessoas que entram no começo, assim, elas estão começando, nem compraram imóvel ainda, e elas já falam comigo, ó, vamos fazer junto e já entende o caminho para que quando, de repente, você vender o imóvel, a pessoa já comece, né? Não precisa perder tempo. A gente já começa o trabalho. Uma das perguntas que o americano faz muito para quando a gente oferece serviço, que é uma pergunta que eu quero fazer para você. Por que eu, Mércia, proprietária do imóvel, contrataria o Fábio e a empresa dele? Qual é a vantagem de eu contratar Fábio e a empresa dele? O que acontece? O nosso modelo é um modelo que foi criado com um foco diferente, né? Muita gente dentro do Airbnb busca aumento de reserva. Quero mais reservas, mais reservas. E não é o nosso modelo. A gente anda um pouco na contramão. Então, o que a pessoa ganha entrando nesse método que eu tenho? A gente tem uma preocupação como se eu fosse o dono, que é o meu caso, eu tenho os meus imóveis. Então, não estou preocupado em encher a minha agenda. Eu tenho 85% de preocupação. Isso não é a minha preocupação. O meu método ele é focado em lucratividade real. Então, ó, quantas limpezas eu tive, qual é o valor que eu cobro daquilo para 3 dias, para 5 dias, eu vou dando descontos progressivos dentro do Airbnb para o anúncio subir, e para que eu consiga uma rentabilidade, aqui no Brasil a gente busca 2 vezes um aluguel convencional. Então esse apartamento que eu estou aqui em São Paulo, por exemplo, no Itaim, num aluguel convencional, ele estaria gerando aqui por volta, em termos de locação, valores reais, R$4.000, R$4.500, tá? Numa locação aqui. E aqui a gente, pelo Airbnb, gera R$9.000, R$9.500 por mês, que é o nosso objetivo. Então, o proprietário é para ganhar o dobro. Agora, não importa alugar 30 dias, importa que ele ganhe o dinheiro. Então, a gente foca nisso. E isso tem a ver com o perfil de público, tem a ver com aquilo que tem no imóvel, tem a ver você construir um imóvel pensando no público-alvo, para que quando o cara bata o olho ali e fala, esse imóvel é para mim. Não importa que é $100, $120, o cara bateu o olho, eu quero isso aí. Eu quero e vou pagar o que for, né? Então, a gente foca muito nisso. Então, a vantagem da pessoa que tiver, de repente, com a gente, é ela saber que tem alguém que está preocupado com o que ela se preocupa, que é, de repente, eu preciso ter o dinheiro para pagar a parcela, que de repente é uma casa que tem uma parcela mensal, condomínio, os custos, né? É isso. E quando você vê o imóvel, Fábio, por exemplo, nós temos aqui muitos imóveis ao redor da Disney. Qual é a garantia para você mesmo? Tá? Porque assim, eu vejo corretores fazendo dezenas de promessas de 85% de ocupação, 80% de ocupação.
Eu procuro criar na cabeça do cliente, primeiro de tudo, o convencional dele, o mais convencional, de que ele pague os gastos daquele imóvel. Primeira coisa, pé no chão, então a conta está 0 a 0, né? Depois, nós vamos pensar no número de dias e semanas e trazer rentabilidade. Quando você olha para o imóvel, qual é a certeza que você tem que aquele imóvel, baseado na sua experiência, não sei se minha pergunta está muito estranha, mas que você tem que aquele imóvel realmente vai gerar um retorno para esse cliente? Eu sempre digo que esse conceito ele envolve o imóvel e talvez ele dependa 30% do imóvel e 70% da mentalidade do proprietário. Porque o proprietário precisa entender que existe um caminho. Quando eu olho um imóvel, eu falo assim, olha, e é claro que olhando o imóvel, eu vou comparar, porque a gente tem um modelo de análise de mercado, eu vou poder comparar com aqueles imóveis que estão performando dentro do Airbnb naquela região. Certo. Né? Então, eu vou entregar para ele um relatório dizendo assim, ó, na tua região a gente consegue performar sem promessa nenhuma. Tá? Um bom imóvel de alta qualidade na tua região hoje performa nesse nível. A gente tem esse patamar, a gente quer chegar nesse patamar. A gente vai chegar no primeiro mês de anúncio? No segundo, não vai chegar. Porque um imóvel no Airbnb, ele precisa ter uma atração inicial. Ele precisa ter avaliações, ele precisa crescer. E aí eu vou deixar claro para a pessoa assim, ó, entendo que o público desse anúncio, dessa casa, ele precisa dessas coisas. A cama de tal forma, ele precisa ter algum detalhe que aqui não tem, precisa ajustar isso aqui. Tem normalmente algum investimento para adequar o público. Né? Você precisa encontrar. Porque eu quero que o cara olhe para o teu imóvel e fale assim, ó, eu não vou procurar mais. Esse é o imóvel. Vou com meus filhos, vou com a minha sogra, vou com o meu avô. Eu olhei aqui, não tenho dúvida. E aí a gente vai construir um caminho para que isso dê certo. Agora, eu não tenho nem contrato de fidelidade com nenhum modelo que eu faço, nem no Brasil, nem que eu venha fazer aí, porque eu quero que a pessoa fique no nosso modelo se ela acreditar. Né? Então, eu quero que seja pela nossa competência. Então, todos os meses em que eu entrego um relatório, a pessoa pode falar, não quero mais. E então, tá tudo bem. Né? Os bookings que você vai pondo nas reservas pertencem ao cliente, não a você. Então, eu coloco os bookings, mostro para ele, e aí eu digo o seguinte, se no final do mês você tomar a decisão, ó, não quero mais, eu vou dizer para ele, os que já estão agendados, nós vamos fazer. Né? E daquele dia em diante, a agenda está travada para frente, a decisão é sua se você não quiser mais continuar com o meu trabalho. E eu não, dentro do meu método, a gente não abre agenda acima de 90 dias de jeito nenhum. Então, não existe essa... Porque o modelo de abrir agenda demais é bom para o Airbnb, né? É bom para as plataformas, porque imagina que uma pessoa alugou agora para entrar em julho, por exemplo. Né? Se ela alugou agora, o dinheiro sai do cartão de crédito dela, né, e vai para o Airbnb. Só que o proprietário só recebe quando ele entrar lá em julho. Né? Então, é bom para o Airbnb fomenta muito esse negócio. Abre a tua agenda 1 ano, 2 anos. Mas no nosso modelo a gente entende que é ruim. A gente abre no curto prazo e acompanha dia a dia essa movimentação de precificação. Né? Então, se o proprietário falar não quero mais, o máximo que ele vai hospedar comigo é os próximos 90 dias. Né? E depois a gente fecha. E não acontece muito das pessoas saírem porque o nosso trabalho é bem feito, porque a gente sabe que a fidelidade depende da entrega, da competência da entrega. Então, a gente busca muito isso. Todo final do mês a gente entrega um relatório, mostra a lucratividade, o que a gente está fazendo, quais são os indicadores, os 15 indicadores do Airbnb para o anúncio subir, o quanto esse anúncio está subindo, né? Então, isso é muito importante para que a pessoa fique tranquila, né? De que a gente está lutando para que o imóvel tenha lucratividade real. Né? Sim, então, pessoal, ó, eu abri os comentários, pode fazer pergunta. Nós vamos passar um pouquinho de 5h30, porque eu atrasei um pouquinho. O que o Fábio está dizendo, desde o começo, para quem não pegou, é que o fato dele ser conhecedor de todo esse passo a passo e de todos os indicadores que vão trazer para esse imóvel o que não dá para tirar da frente dos nossos olhos como consumidor, de que esse imóvel esteja nos primeiros imóveis, quando a pessoa coloca a data e o tamanho do imóvel, por exemplo, é que caia naqueles primeiros lá que você já que usou Airbnb sabe. Então, quem precisa desse trabalho, e eu posso falar para você, todos os meus clientes precisam desse trabalho, todos, tá? Legal. Entre em contato comigo. Quem gostaria de ter imóveis aqui em Orlando, comprar um imóvel aqui em Orlando,
que é cliente do Fábio, entre em contato com o Fábio, a gente tem essa parceria, Isso. tá? Nós temos parceria de negócio, eu sempre deixo isso muito claro. Nós somos parceiros de negócio. Nós dois queremos que as pessoas comprem imóveis, investam em imóveis aqui e queremos que o trabalho do Fábio seja feito para que você tenha um bom retorno do seu investimento, porque esse é o principal que eu falo para os clientes no momento que eles tiram o dinheiro do Brasil e investem em dólar. Então, entre em contato. Uma das perguntas que foram feitas aqui, ó. Quais os 15 pontos para subir o anúncio? Eu acho que não dá para falar dos 15 pontos para subir um anúncio, mas o Fábio pode dar algumas dicas aí que ele acha que é necessário, ao invés de dar um atendimento individual, falar aqui conosco, Fábio. Legal. Vou falar desses 15 pontos e só complementando o que você citou, pode ter pessoas aqui que estão comigo nos meus grupos aí, ou dentro da mentoria, ou no meu Instagram. Uhum. A gente está fazendo um trabalho em parceria, né? Então, e-commerce. Então, se alguém tiver interesse, foi o caminho da Maria Cecília. Ela falou para mim até que estava procurando imóvel em Orlando e a gente se conheceu em função dela. Então, a gente está indicando realmente aí o trabalho da Mer. Se alguém tiver interesse, pode falar com a gente que a gente vai direcionar, porque a gente entende que é um trabalho de muita competência. Sobre os 15 indicadores, a gente acompanha isso através do método, porque tem o ponto principal na nossa visão em conseguir crescer e acelerar no Airbnb está associado à precificação, né? Então, precificar direito, com as travas de calendário corretas, com os ajustes de calendário corretos, e para isso o Airbnb ele tem uma série de indicadores que ele mostra. E a gente criou um modelo onde a gente junta alguns desses indicadores com outros que a gente tem. Por isso que chega nos 15. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um dos indicadores se chama taxa de impressão de primeira página. É um dos mais importantes, né? É um dos 15. Então, quando a gente olha 2 vezes por semana um anúncio e entende, pô, será que as datas para frente estão alugadas? Eu estou com um bom booking para frente dentro do Airbnb. Olhar a taxa de impressão de primeira página nos últimos 15, 20, 30 dias dá uma dimensão de que se o meu anúncio está sendo mostrado na primeira página como Sim. deveria. Porque quem não é profissional no Airbnb, quem não entende de Airbnb, é amador. Vamos dizer assim, como eu era quando eu comecei, eu era amador, não entendia, não tinha gestão profissional. Eu achava que eu estava fazendo certo, porque eu digitava lá o nome da minha cidade, né? Uhum. Como alguns aí podem fazer. Orlando, de 20 a 28 de fevereiro, para 4 hóspedes. Aí o cara olha, o anúncio dele está na primeira página e fica feliz. Uhum. Que bom, o anúncio está na primeira página. Só que não aluga. Ele não tem impacto, ele não tem resultado. Porque o anúncio não está na primeira página. O Google, o Airbnb já percebeu, o teu aparelho, o teu computador já percebeu que você adora aquele anúncio, que é o teu. Você clica nele toda hora. É o IP do computador. Então é óbvio. Igual a gente digita no Google lá, sapato, só vai aparecer sapato para você. Então a pessoa está com a falsa ideia que o anúncio dela só aparece para ela. Não aparece para o hóspede, né? Então, quando você olha esse indicador, que é um deles, né, impressão de primeira página, ele mostra o quanto você está evoluindo para aparecer de verdade, né? Não é fake. Uhum. E depois você tem um outro que, por exemplo, a gente usa muito, que é a taxa de conversão ao anúncio, que é das vezes em que ele apareceu, quantas vezes alguém clicou, né? Porque aí o cara entrou. Só vou citar esses dois. Então, você tem ações diferentes para fazer. Se o anúncio não aparece, as ações são algumas que a gente já sabe. Se o anúncio aparece e ele não é clicado, as ações são outras, que a gente também toma. Então, é claro, aí eu não vou entrar nos 15 aqui, mas são essas coisas que aos poucos, e a gente sabendo, né, pelo nosso histórico aí de ter recebido 4 mil hóspedes, etc., que a gente sabe que algumas das coisas funcionam bem para alguns tipos de problema. E a gente vai trabalhando nesses indicadores para que ele suba, né? E isso vai dando resultado. Então, é essa a ideia. Não é uma gestão por... não, sabe? Que dizem assim, troca uma foto lá que o algoritmo te joga para cima, troca o título. Não resolve nada. Isso nada não resolve. Você tem que saber exatamente o que fazer. Aí as coisas acontecem. Certo. Uma pergunta que foi feita aqui, quando a Maria Cecília falou quando a gente alinhar tudo, é para avisar, né? Deixa eu ver aqui. Quando vocês estarão com tudo alinhado para comprar meu apartamento. Você pode comprar agora. Nós estamos alinhados. Nós estamos alinhados porque pode comprar, o administrador... O meu desejo
é claro que eu tenho que respeitar o nível de conhecimento que ele tem, que o Fábio tem, e a velocidade com que ele quer andar. Mas, independentemente, se ele segurar ainda um pouco, especialmente para Maria Cecília, estou dizendo aqui é o seguinte, o administrador local está aqui. Eu vou acompanhar de perto isso aqui. E nada impede que à distância o Fábio já comece esse trabalho com o seu imóvel, porque nós vamos alinhar essa parceria com um administrador local, para que quando o Fábio esteja aqui presente, a equipe dele esteja montada. E isso que eu quero ajudá-lo a fazer. E aí ele vai pesar se uma equipe individual vale a pena, como ele faz no Brasil, ou se ele vai por causa de imposto, por causa de reportar o imóvel para o CAUNI, para a prefeitura local, essas coisas mais burocráticas que os Estados Unidos têm um pouquinho em relação aos impostos fora do Brasil. Tá? Então, isso aí vai acontecer. Alguém perguntou sobre quando um imóvel com 2 quartos, bem localizado, custa em média. Depende da localização. Na área da Disney, eu te diria que é melhor você ter em mente aí 220, 240 mil dólares. Se você vai financiar, você tem que comprar um imóvel acima de 250 mil dólares, porque o banco tem um piso que ele mexe com financiamento, que ele vai aceitar fazer um financiamento, que é 150 mil dólares. Como você vai dar 30%, 150 é o financiamento, então você tem que fazer aí essa matemática. Nós estamos dizendo aí no imóvel de 230, 240, 250 para cima, você compra um imóvel ótimo na área da Disney. Fora da área da Disney, um apartamento mais simples, 200 também, 210, você consegue comprar um imóvel, tá? E outra coisa, essa é a média. Eu sempre cito os 5 fatores principais iniciais para uma pessoa ser pré-aprovada. Ela tem que ter o passaporte, ela tem que ter visto no passaporte, uma carta de referência bancária, um extrato bancário mostrando que ela tem os 30% e mostrar a sua residência no Brasil. São 5 itens importantes para você ser pré-aprovado para comprar um imóvel. Porque supostamente o governo vai te olhar como um investidor, então você tem que provar que a sua residência principal é no Brasil. A carta de referência bancária nós damos um exemplo para você, alguns exemplos que o seu gerente bancário pode seguir. Você vai ter que provar que você tem o dinheiro de 30%, um pouquinho mais do que 30% por causa dos custos bancários e o custo de cartório, e você ter visto, porque se você não tem visto, o banco não te financia, porque é um risco, você não tem visto, não pode vir aqui, como é que tu vai pagar esse imóvel, um dia usufruir desse imóvel, né? É isso, tá? Nós estamos alinhados para atender você. Meus clientes que estão me ouvindo, falem comigo que eu vou botar vocês em contato com o Fábio. Você já tem um administrador, você que está ouvindo, você já tem um administrador, você que tem casa aqui. Então, o Fábio, nós vamos alinhar essa parceria, que vai ser um highway aí, né? Side by side, lado a lado, para que o Fábio entre e faça teu imóvel bombar, meu amigo, que é isso que é a tua frustração. Eu sei disso. Sei. E a minha também, né, Fábio? Qual é a tua palavra final aí, Fábio? Porque nós vamos continuar esse assunto, tá? Boa. Nós vamos continuar esse assunto formulando o que você que está ouvindo escreve para nós lá, para a gente voltar aqui e falar mais. Fábio, qual é a sua palavra final aí? Legal. Bom, queria agradecer muito aí pela oportunidade da gente estar conversando, estar em contato aí, eu acho que é um caminho muito bacana esse ciclo de construção aí. Quero dizer que eu estou à disposição aí, Márcia, se alguns dos teus clientes te mandarem, quero saber quanto que eu poderia fazer no Airbnb, te dar o caminho, o endereço, o que é o imóvel deles, a gente faz aqui um relatório de pré-avaliação, tá? Então, a gente entende dentro da configuração do Airbnb o que é a oportunidade no Airbnb, do que a gente poderia fazer e a gente manda isso para você, tá? Então, isso, se alguém quiser, é só chamar a Mércia aí que ela abre o caminho, a gente pode dar esse relatório e dizer se a pessoa já tiver comprado ou se ela ainda for comprar, ela pode pedir essa ajuda, a gente pode fazer, tá? Uma análise aí prévia, é o que a gente faz aqui no Brasil também, para alguns imóveis que a gente administra. E dizer muito obrigado, estou à disposição. Vamos fazer um trabalho muito legal, vamos começar com a Maria Cecília aí, que já está... Eu já falei para ela, pode comprar que nós vamos acelerar esse negócio aí, vai dar super certo. Vai. E para os próximos aí que tiverem interesse, nós estamos à disposição para trabalhar junto aí. E pode ter certeza de uma coisa, meus clientes podem confirmar isso online escrevendo lá na minha página. Eu mantenho o olho, eu sou o olho aqui para você, tá? E outra coisa também que eu quero que vocês saibam, que alguém perguntou,
Tendo passaporte português, posso comprar? Você tendo passaporte, se o seu país exige visto, se os Estados Unidos exige visto do seu país para você entrar, se você tem passaporte e visto, você pode ter passaporte em qualquer lugar do mundo, você pode comprar um imóvel aqui. As pessoas perguntam também, isso me dá garantia de mudança de status? Não dá garantia de mudança de status. Você é investidor, você tem sua casa de férias na Disney, tá? Aí é outra área que aí a gente pode fazer live com o advogado e explicar isso aí. Nós vamos voltar, tá? Eu e Fábio, vamos voltar e falar mais desse assunto. Se o Fábio estiver disponível para continuar, a gente continua quinta-feira da semana que vem. Se não, a gente traz mais alguém e continua com o Fábio. Tá aí o Instagram do Fábio. Fábio, você pode repetir? Deixa eu pôr aqui, ó. O Instagram do Fábio é o Fábio Beraldo, tá? Tá aqui no Instagram, quando você puxa aquela setinha lá de cima, tá aí. Siga o Fábio, faça as perguntas, faça parceria, use um profissional top, bom, que sabe o que está fazendo para poder trazer para o seu imóvel o retorno que você tem sonhado. Obrigada, Fábio. Obrigado, mestre. Valeu. Obrigada a todo mundo, gente. A gente vai voltar com isso aí. Obrigada, galera, que atendeu a nossa live.